noite. Boa noite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. É um assunto muito interessante hoje, tá, pessoal? A questão do mal, porque assim, eu não vou responder de um ponto de vista apenas doutrinário ou teológico, tá? Até porque eu creio firmemente, né, no poder que o Espírito Santo tem de nos revelar a verdade de uma forma mais orgânica, né, e não muito teórica, muito técnica. Respeito as pessoas que fazem teologia, né, que estudam teologia. Já li alguma coisa de teologia, mas até hoje não me animei a fazer uma formação teológica, até porque, dependendo da escolha, né, a gente pode entrar numa fria. A teologia tem a tendência de fazer você confiar muito no argumento, né, no conhecimento histórico, ou conhecimento de línguas. Isso é bom, mas é muito perigoso. Então, acho que para você fazer teologia, você tem que primeiro solidificar muito bem a sua fé, para você não correr o risco de inchar, né, pela letra, entendeu? E como disse Davi, né, ele fala: eu não me ocupo de assuntos elevados demais para mim. Então, obrigado pelas curtidas, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe cada um aí de coração. Então, pessoal, é o seguinte, a questão do mal, né? Hoje o nosso tema é esse, e vai ficar aqui, se Deus quiser, registrada a mensagem, para que possa ouvir até quem passar correndo, né? Então, a primeira pergunta, que é a pergunta central, é se Deus é o autor do mal, tá? Para a gente responder essa pergunta central, a gente tem que obrigatoriamente pensar numa pergunta secundária que nos levaria a uma resposta mais acertada, que é o seguinte: o que é o mal? O que é o bem? Tá? Porque pela Bíblia nós entendemos que Deus é o autor de tudo, né? Ele é o criador de tudo. E eu disse aqui na live sobre o ateísmo que a pessoa que não crê, ela está sujeita àquelas leis que a gente chama de leis do acaso. É lógico que o acaso não existe, mas o acaso existe na mente daqueles que não veem, né, na criação de Deus, no propósito de Deus, um sentido maior para a vida. Então essas pessoas ficam presas nas leis do acaso. Então você tem espíritos malignos que atuam na surdina, né? Eles nunca se revelam como tais. Você tem as leis dos homens, você tem as filosofias dos homens, tá? E você tem também as forças da natureza, você tem N coisas, tá? Entendi. Então, assim, N coisas que você tem que entender, né, para você saber realmente explicar essa questão da origem do mal, tá? Na verdade, não é complicado, porque assim, depois que você recebe a luz do Evangelho, você adquire uma visão mais panorâmica, vamos dizer assim, né? Uma visão mais panorâmica e o sentido da natureza. Tudo começa a fazer sentido para nós a partir da perspectiva de que Deus criou tudo com um propósito. Então, se Deus criou tudo com um propósito, tudo no mundo tem um significado. Por exemplo, você vai lá no Velho Testamento, você tem tipos de Cristo. Praticamente todo o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, você tem tipos de Cristo, né? Aspectos de Cristo. Você tem, por exemplo, o Cordeiro Pascal, você tem o próprio homem, né? A criação de Adão, ali Adão com Eva, né? Representando Cristo e a igreja. Você tem... deixa eu lembrar um exemplo aqui. O rei Davi, né? Representando Jesus como rei. Enfim, você tem N coisas, que não é o meu objetivo aqui,
mas só para a gente entender. Então, quando você vem para o Novo Testamento, você vai ver, e isso já acontecia no Velho, mas você vai ver com mais insistência o Senhor Jesus usando exemplos da própria natureza para explicar as realidades do mundo espiritual, tá? Então o Senhor Jesus ele usa muito as parábolas, né, da semente, das árvores, falando das ovelhas, né, dos pássaros, olhar os passarinhos que não semeiam nem ceifam. Então tudo isso encontra um paralelo, tá, com as realidades espirituais. Eu disse aqui também numa live, não me lembro se foi na de ontem, que os animais eles retratam de certa forma o ser humano de acordo com o seu nível de consciência. Então alguns agem como o crocodilo, né, os homens violentos. Alguns agem como o burro, pessoas estúpidas que não têm consciência, né, das coisas, que agem muito por instinto, né? Mas não é que eu esteja chamando a pessoa de burro ou de crocodilo, não. São aspectos que a gente vê nos animais. Por exemplo, os animais domésticos, a gente vê emoções mais próximas do ser humano, né? Um cachorro, por exemplo, ele é capaz de imitar muita coisa que o ser humano faz a nível emocional. Então, a alegria, né? É lógico que ele se expressa lá do seu jeito como animal, mas ele fica alegre quando ele é bem tratado, quando o dono cuida bem, ama ele, né? Então ele acaba correspondendo a esse amor, ele passa a ser fiel e tudo mais. Então, nisso aí, a gente vê que lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus orientou ao homem, né, que não comesse da árvore do bem e do mal, significa então que Deus é o autor, sim, do bem e do mal. Mas para que não fique mal explicado, a gente tem que entender que o conceito de Deus, do bem e do mal, é muito diferente e superior ao nosso. Obrigado aí. Obrigado aí pelas curtidas, gente. Obrigado mesmo. Você tem que ver que o conceito que nós temos do bem e do mal é do nosso ponto de vista humano. Hoje de tarde eu estava pensando aqui com meus botões, né? Lembrei que quando eu era garoto, na minha juventude, eu tinha mania, assim, toda vez que eu ia escrever o meu endereço para alguma coisa que eu fosse comprar, ou alguma coisa que eu fosse fazer numa repartição pública, Power Guido, obrigado. Alguma coisa que eu fosse fazer, né, que envolvesse o meu endereço, o que acontece? Roberto Carlos, obrigado aí. Eu colocava assim, botava o meu nome, aí eu punha rua tal, né, número tal, bairro tal, cidade, estado, Minas Gerais, país, Brasil, terra, Via Láctea, né? É lógico que eu fazia mais nas coisas assim que não eram sérias, né? Então eu tinha essa mania, porque era uma necessidade que eu tinha de ter um senso de localização mais, né, assim, mais abrangente. Porque eu queria ter uma referência. Hoje, com o avanço da ciência, a gente olha para o universo, né? Se você não tiver a convicção dada pelo Espírito de Deus de que você é uma criatura que tem um propósito, um sentido, então automaticamente você não passa de um verme, né, rastejando pelo chão, tá? Você imagina aí né, um lugar sujo, por exemplo, tem lá um troço jogado lá no chão, uma comida estragada, e ali está cheio de bichos. A gente olha e acha aquilo nojento, né? Então você imagina que o homem, sem Deus, ele seria algo do tipo, só que um pouquinho melhorado na nossa opinião, né? Porque como nós conseguimos nos comunicar com os nossos semelhantes, trocar ideias, então a gente se acha a raça superior, pelo menos aqui na Terra, né? E aí algumas pessoas, na busca por um sentido maior, porque a Terra perante o universo não é nada, é um grão de areia num deserto,
Então, algumas pessoas, nessa busca de sentido e propósito, elas passam a acreditar em coisas que, vamos dizer assim, arriscadas, né? Você não tem como comprovar e não tem também um sentido. Então é o seguinte, o mal, você imagina assim, essa questão do bem e do mal, ela é necessária, porque nós somos criaturas, começa por aí. Como assim? Se você tem, por exemplo, o Sol, tá? Vou começar aqui, ó, a mostrar a lógica. Você tem o Sol, qualquer objeto que você coloque na frente do Sol, automaticamente ele vai gerar uma sombra, tá? Figuradamente, isso quer dizer o quê? Deus é luz, tá? Então vamos imaginar que Deus é o Sol. A partir do momento que ele cria a primeira criatura, essa criatura vai projetar uma sombra. Só que figuradamente, não estou falando da sombra física, né? Essa sombra é o quê? É a possibilidade do mal que você pode realizar, por exemplo, a si mesmo, né? Eu posso morder meu próprio braço e sangrar. Então, quer dizer, eu como criatura, eu posso ter reações frente ao mundo que vão contra as leis do mundo, contra as leis da natureza. Porque eu sou uma criatura, eu tenho que ter um pano de chão, eu tenho que ter um lugar para eu habitar, né? Seja sobre a terra, seja na água, como o caso dos peixes. Então eu não fico no vácuo. Tá? Deus não tem localização, por quê? Porque Deus é maior do que o universo. Então ele é completo, ele é todo onipotente, né? Ele cria o universo para fora de si mesmo, no sentido de essência, né? O universo físico não tem a mesma essência de Deus, porque Deus é espírito. O que nós chamamos de universo físico pode ser energia, como dizem aí os cientistas, mas uma energia da qual nós também somos parte. Então nós somos a mesma energia das coisas que estão à nossa volta. E é o que a gente chama de matéria, tá? É algo que você toca, é algo que te dá referência. Por exemplo, eu estou aqui sentado numa cadeira, certa distância da parede, certa distância da porta, porque eu sou uma criatura, tá? Não, os indianos, podemos falar sobre isso daqui a pouquinho, não foram esquecidos por Deus, de jeito nenhum. A questão central aqui, o desocupado, a questão central aqui vai ajudar você a entender essas coisas. Porque assim, Deus não tem religião, né? Assim como eu disse que Deus não tem localização, na verdade, nem teria como, né? Porque Deus não pode estar num lugar e não estar em outro, então Deus não tem localização. Nós temos referências. E as nossas referências começam desde a casa onde a gente mora, né? Por isso que você dá o seu endereço, quando você quer que alguém te localize, você dá o endereço da sua casa, da sua rua, da sua cidade. Tudo são referências, mas se a gente olhar a nível do universo, essa referência não é nada, tá? No entanto, se Deus nos criou, como nós cremos, né? Como o Espírito Santo um dia abriu o nosso coração para entender isso pela fé, e depois que nós entendemos pela fé, nós começamos a ver a lógica, né? Vamos amadurecendo, vamos ganhando conhecimento. Então, a partir daí, a gente começa a ver o sentido de tudo. Então, nós precisamos de referência, nós temos uma localização. Então, porque a Bíblia não é religião, né? Aí que está a questão. A religião, cara, é a reunião dos homens na sua busca por Deus, tá? Então, por exemplo, você pode ter uma religião cristã, você pode ter uma religião hindu, você pode ter uma religião budista. Até os ateus, de certa forma, têm a sua religião, né? Senão eles não ficariam na internet defendendo o seu ateísmo. Pensa bem, como é que você vai defender uma coisa que você não acredita, ou atacar uma coisa que você não acredita? Seria a mesma coisa que eu atacasse o super-homem, não, tentasse provar para as pessoas na internet que o super-homem não existe. Todo mundo ia me chamar de louco, né? Então, se o ateu, por exemplo, não estou dizendo que é o seu caso, que eu nem sei, né? Mas o ateu, por exemplo, quando ele tenta defender que Deus não existe,
ele está reforçando mais ainda a existência de Deus. E está mostrando que ele está tão preocupado, porque no fundo ele sabe que um dia ele vai ter que dar conta dos seus atos perante esse Deus, né? Então até enquanto ele conseguir confortar sua própria mente com mentiras, com fugas, né? Ele vai caminhando, mas uma hora ele vai ter que prestar contas, né? Não, que isso. Implorar o perdão da humanidade? De jeito nenhum, cara. Deus fez o homem reto, o homem que buscou os seus artifícios, né? Agora, o fato de Deus dar o livre-arbítrio para o homem, liberdade de escolha, também é uma das explicações por que o mal existe no mundo. Porque, assim, do ponto de vista de Deus, para Deus o bem e o mal não existe, né? Porque tudo que Deus faz é o que é. Então, se Deus fez a montanha de pedra, se Deus fez a água daquele jeito ali, né? Que a ciência vai lá e analisa, isso aqui é hidrogênio e oxigênio. É o que é e acabou a conversa, né? Goste ou não, quem não gostar, pula do barco. Entendeu? Deus fez as coisas como elas são. A própria natureza dá esse testemunho pra gente. Então, se Deus fez a pedra como pedra, fez o ferro, né? A gente dá nomes só para a gente identificar o objeto, né? Fez o ferro como ferro, Deus fez, né, a formiga de um jeito, fez o boi de outro jeito, fez o cavalo de outro jeito. E goste quem gostar, não goste, é isso aí. Então, tudo que Deus faz é bom e é verdadeiro. Mas aí vem a questão, o ser humano pode usar o bom que Deus fez para o mal por causa do seu livre-arbítrio e da sua limitação, da sua ignorância e outras coisas. Eu já cansei de dar exemplo aqui, você pega, por exemplo, a água. A água é boa, né? Em princípio. Mas você pode tanto matar a sede de alguém, como você pode matar alguém afogado. Enfiar a cabeça do sujeito lá, segurar. Agora, a água não passa a ser má porque você usou a água da forma errada. Então Deus colocou o homem no mundo físico e deu a ele a orientação. E deixou a natureza como testemunho. Olha, a natureza tem ordem. Tem princípios. Se você quebrar essa ordem, se você quebrar esse princípio, você vai colher consequências, né? Então, por exemplo, se você vai lá e queima uma floresta, se você vai lá e polui o rio, isso tudo vai acarretando o quê? Problemas para a humanidade, doenças, né? Intoxicações de todo tipo. Então, no plano mental, no plano moral, né? No plano material, em outros sentidos, você tem o mesmo princípio. Ou seja, se você quebrar uma lei moral, uma lei espiritual, você vai colher consequências, tá? A diferença do cristão é que ele sabe que ele colhe consequências quando ele erra. Ele precisa, né, justamente do perdão de Deus. O perdão de Deus perdoa sim. Deus, na verdade, cara, se ele não perdoasse, você não viveria nem mais um minuto. Porque todos são pecadores. A Bíblia diz que é a longanimidade de Deus que nos conduz ao arrependimento. A paciência, né, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então, enquanto a gente está vivo, essa vida que nós vivemos aqui na Terra, ela já estaria condenada, né, por causa do pecado, mas Deus nos dá um tempo justamente para que a gente tenha a oportunidade de nos reconciliar com a vida, não reconciliar igual você reconcilia simplesmente com um amigo que você tinha brigado, né? Vamos supor, você brigou lá com o seu vizinho lá por causa do futebol. Aí saiu no tapa lá, machucou e tal. Depois os dois se arrependem, falam, poxa, o que eu fiz, né? Então eu vou lá e vou pedir perdão para o meu vizinho. Afinal, ele é meu vizinho, eu posso ser amigo dele, posso uma hora precisar dele, ele pode precisar de mim. Então há essa reconciliação. A reconciliação com Deus não é só isso, não é só uma reconciliação com um amigo, é uma reconciliação com a vida. Não, o meu amigo desocupado, eu estou te chamando assim porque é o nome que está aqui, né? Eu sei, esse conceito seu é o conceito justamente do acaso, tá? É o conceito que eu combato aqui.
Quando você diz que Deus é uma régua moral, é porque você só enxerga a régua moral. Você não está enxergando ainda valores que vão além da moral, entendeu? Porque, por exemplo, quando você fala da misericórdia de Deus, da compaixão, do perdão, a Bíblia diz que o perdão está acima do juízo, né? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque misericórdia é quando você... Até a gente tem. Muitas vezes, se você tem filho, você sabe. Seu filho errou contra você, fez uma coisa, às vezes, até desonesta. Na hora você fica chateado, porque você quer o bem dele também, você sabe que aquilo pode dar um problema. Aí você fica bravo, às vezes fica triste lá um dia, 2, 3 dias, dependendo da situação, né? Da gravidade da situação. Depois você vai lá e fala, poxa, é meu filho, né? Eu também, quando era jovem, já errei muito. Você acaba o quê? Perdoando. Quando você perdoa, você assume o prejuízo causado pelo outro. Tá? Então, se até o ser humano é capaz de perdoar, que dirá Deus? Só que aí vem a questão, meu amigo, se você está preso, né? Porque, tipo assim, você olha essa régua moral como uma coisa horizontal, né? Uma coisa horizontal. Você vê, assim, as reações das pessoas, porque o ser humano tem um problema, cara, de comparação, ele se compara demais com os outros, entendeu? Não é impossível, não é, eu também achava isso, mas não é impossível, entendeu? Já fui ateu quando era mais novo, né, jovem, até que um dia o Espírito Santo mudou minha visão completamente. João fala, os mandamentos do Senhor não são penosos, só que a gente, às vezes, por não compreender certas coisas, a gente acha impossível. Não é, cara. Primeiro, que não é nós que agradamos a Deus por nós mesmos. Deus já se agrada de nós por sermos criaturas dele. Entendeu? E a vinda dele à terra, na pessoa do seu filho, é para quê? Para que nós tivéssemos acesso à própria vida de Deus. Não tem como realmente você fazer a vontade de Deus sem a vida de Deus habitando em você. Então você tem que receber essa vida pela fé. Entendeu? A Bíblia fala, quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem, não tem. Só que para você receber a vida do Filho de Deus, você tem que se arrepender. Não arrepender de pecados, com os atos apenas. Você tem que arrepender de quem você é, separado de Deus. Fala, puxa vida, até hoje eu vivi fazendo só o que dá na minha cabeça. De repente você vê que existe um sentido maior na vida, entendeu? E aí, depois que você crê, depois que você descansa no sacrifício de Cristo a nosso favor, que foi para nos dar a vida, né? Não é sacrifício olhando para o lado de castigo, não. Quando você descansa, palavral, eu não sei o que é isso. Quando você descansa, né, no sacrifício que o próprio Deus fez para nos dar a sua vida, ou seja, para a vida de Deus entrar na humanidade, ele teve que vir até nós como homem, como ser humano. Se ele se agrada de mim, porque irá me lançar no inferno. Então, cara, mas aí você me desculpa. Eu não quero te ofender, tá? Tenta entender. Eu vou dizer as palavras, mas não é para te ofender. Aí você ainda está ignorando algumas coisas. Você está sendo ignorante da verdade. Porque Deus não lança ninguém no inferno. O inferno, na verdade, é uma escolha do homem. Você escolhe o inferno todos os dias quando você se fecha. Você não aceita, né, nem a possibilidade de crer. Fala, gente, poxa, eu vou pensar. Já que o pessoal fala tanto em pensar positivo, é lógico que a fé não é pensamento positivo. Mas, tipo assim, eu vou dar uma chance, né, para a vida, eu vou dar um crédito para o bem maior, que é Deus, me mostrar a verdade. Agora, se eu já entro, igual muita gente já entra criticando a Bíblia, debochando, falando que é um livro de conto de fada, então essa pessoa não quer nem ouvir, essa pessoa já se endureceu. Então, quando você se endurece, como é que Deus vai falar com você? Deus não invade o coração de ninguém. Entendeu? O fato de você estar aí, cara, você tem uma cabeça, você tem sentimento, você tem coração, você tem vida. Se você tem família, tem uma esposa, tem filhos, né, cada um na sua história, tudo isso é dom de Deus. Não é para te derrubar, para te puxar o tapete, não. Agora, existem leis, né? O próprio Deus ele se limita, de certa forma, quando ele coloca uma lei.
quando ele coloca uma condição, e quando eu falo lei, não é só lei moral, não, né? Uma lei é um princípio que rege as coisas do universo. Eu uso muito o exemplo da lei da gravidade. A lei da gravidade puxa para baixo, não é? Se você pular de cima de um prédio, você vai se arrebentar. Aí vai dizer que é Deus que te matou, porque ele criou a lei da gravidade? Ele criou a lei da gravidade para o bem, né? Para o ser humano não ficar flutuando igual desculpa, um pedaço de fezes dentro da água suja, né? Fulano matou várias pessoas, mas no fim da vida... Mas não é assim, cara. Não, aí você tá meio... Não sei se é a sua intenção, mas parece que você está zombando. Fulano matou várias pessoas, mas no fim da vida aceita Cristo e vai para o céu. Então tá, deixa eu pegar esse exemplo seu. Esse fulano que matou várias pessoas, é lógico que a vida pregressa dele, o que ele passou... Então deixa eu te explicar. Se você não está zombando, eu fico feliz que você pergunte. Dependendo do que essa pessoa passou na vida dele, desde a infância, isso não o justifica, tá? Não estou aqui passando pano para os crimes que alguém comete, não. Nada justifica. Você matou alguém, pela lei de Deus, a lei, lá os 10 mandamentos, você é réu de morte. Mas, aí que entra a questão. Nós somos criaturas, tá? O pecado entrou no mundo e contaminou toda a raça humana. Então, essa pessoa que matou, de repente, ele mata, em primeiro lugar, porque ele teve uma infância dolorosa. Você não conhece a vida. De repente, o cara foi espancado quando era criança, a mãe era prostituta, o pai era um cachaceiro, chegava e batia. O sujeito se revoltou, ou às vezes viveu numa miséria muito grande. E aí, né, a família, os amigos, talvez não souberam orientar, o cara se tornou uma pessoa invejosa, começou... Ele estava lá naquela miséria, via passar um cara rico lá no carrão e falou, pô, por que ele tem esse carro e eu não tenho? Mas aí ele alimentou aquela inveja. Em vez de ele falar, pô, como é que eu faço para chegar a ter esse carrão? Vou estudar, vou trabalhar, vou correr atrás, né? Vou começar a ler bons livros, nem que eu tenha que pedir, eu não tenho dinheiro, eu vou lá, pô, cara, me dá um livro bom aí para eu ler, eu preciso aprender alguma coisa. Entendeu? Então, uma pessoa que tem interesse, tem muita gente que sai da sarjeta e se torna um grande homem. Pois é, cara. Então, mas olha só. Vamos com calma, né? Agora você já deu outro exemplo. O cara que nunca matou ninguém, que nunca caminhou. Mas você acha que o problema do homem é só não matar com uma arma, com a faca, por exemplo? Muita gente não mata com a arma, mas mata com a língua. Calunia. Muita gente odeia, muita gente tem inveja. E a inveja, se ela tiver no coração da pessoa, ela só não mata por medo das consequências. Tá? Se você tiver ódio no coração, se você tiver mágoa, se você tiver ressentimento contra alguém, você só não mata porque você tem uma consciência moral que a sociedade te deu, né? E do qual você tem medo também das consequências. Mas se você talvez tivesse um dia a oportunidade de estar sozinho com essa pessoa numa ilha, num lugar que ninguém soubesse, você iria lá e mataria essa pessoa. Entendeu? Então, cara, você não pode pegar um caso assim isolado e fazer disso uma doutrina. Você está tentando criar aí um conceito, né, baseado num fenômeno que acontece, mas a gente não tem toda a informação. Como eu disse, tudo que Deus faz é bom, mas o ser humano ele se arrebenta contra essas leis. Se você pular de uma árvore alta, de uma montanha, de um prédio, você vai se esborrachar no chão. E aí Deus não é mal porque Deus criou a lei da gravidade, não. Né? Entendeu? O ser humano cria, né? Ele cria suas próprias maldades. Não, você vai queimar no inferno se você quiser, cara. Porque não é Deus que te manda para lá. Agora, se você não quer nada com Deus, a vida não está em você. A vida eterna. Existe uma corrente da eternidade da qual o homem está momentaneamente separado, né, preso no reino material por causa do pecado e por causa da própria condição dele de criatura, né, ele tem que ser aperfeiçoado, o nosso livre-arbítrio é desenvolvido, porque muitas pessoas me perguntam, o homem tem livre-arbítrio? Depende,
Depende, cada um tem o seu nível. O seu livre-arbítrio, na verdade, o verdadeiro livre-arbítrio é você escolher entre viver do seu jeito e viver do jeito que a vida projetou para que você vivesse, cara. Mas aí, a primeira coisa, você tem que acreditar que a gente não está no acaso. Se você achar que está no acaso, que Deus não existe, aí realmente você não sai do chão. Porque tudo para você vai ser suspeito, você vai desconfiar de tudo. Quando alguém fala assim, eu amo fulano, você fala, amor? Que isso? Isso é uma reação química do cérebro. Aí o cara fala assim, eu gosto de música. Mas gostar de música? O que é gostar de música? Gostar nada, isso é uma reação. Tudo vai ser uma reação química, né? E aí você fica preso na lei do acaso, que a gente chama de lei do acaso, né? Que é justamente uma inconsciência com relação ao que está até mesmo testemunhado dentro da nossa cabeça. Como eu disse, se você está vivo aí, respirando, pensando, falando, escrevendo, tem um espírito dentro da sua cabeça. Esse espírito não veio do vácuo, não. Esse espírito vem de Deus. Mesmo que você não acredite muito no início, mas você tem que dar um crédito. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma infância difícil, né? Muito, muito difícil. E eu comecei a buscar respostas muito cedo. E eu procurei tudo enquanto é religião que estava acessível na época. Entendeu? Então fui no budismo, fui no espiritismo, ouvi as doutrinas, tudo mais. Então, o livre-arbítrio é justamente o desocupado, né? Estou até sem jeito de te chamar desse nome, mas é justamente aperfeiçoado não entre, tipo assim, que camisa que eu vou vestir? Vou vestir uma camisa azul, preta ou amarela? Isso aí é muito baixo, né? Mas o verdadeiro livre-arbítrio é você escolher se render a Deus ou continuar naquilo que você acha. E aquilo que você acha é que te manda para o inferno, porque o inferno é um afastamento completo de Deus. Véio. Por exemplo, a gente sabe que a vida na Terra depende do Sol, certo? Se o Sol for embora, morre todo mundo. Agora, o Sol está lá brilhando. Se você trancar dentro de casa, num quarto escuro, botar um blackout na janela e ficar trancado dentro do quarto ali, daqui a pouco você vai morrer por falta de sol. Mas não é que o sol está te fazendo mal. Na verdade, a ausência do sol que te faz mal. Entendeu? A ausência do sol que te faz mal. Você está rejeitando uma coisa da qual você sabe, né, até pela ciência, você sabe que sem sol a gente não vive. A água, né? Se você não bebe água, não toma líquidos, você vai tendo problema de rins, um monte de coisa. Então, a versão do Spinoza é uma versão filosófica, né? Ele acerta em algumas coisas, mas na minha opinião, ele não chega, né, alguma coisa que eu já li dele, não posso dizer que eu conheço plenamente, não, mas alguma coisa que eu já li dele, ele defende um Deus mais científico. E eu até, cara, vou te falar a verdade, por exemplo, gosto de usar muito exemplo da natureza, justamente para poder me fazer entender um pouco mais a pessoas que não acreditam na Bíblia, mas que estão buscando resposta, né? Entendeu? Tem muita gente que... E eu até respeito, por exemplo, quando a pessoa... Igual parece que é o seu caso, você parece que é uma pessoa que busca resposta, busca entendimento, né? Então, eu respeito isso, entendeu? Só que eu, tipo assim, o que eu vou te falar é o que eu acredito. Eu não estou preocupado, porque assim, se a minha fé me faz bem, no sentido não bem, né, de sentir prazer, igual, por exemplo, você comer um doce, não. Mas se ela me transforma numa pessoa melhor, mais consciente, mais lúcida nas coisas, eu não vou jogar fora, entendeu? Só para agradar as pessoas. Então, por exemplo, se aparece um ateu ou um grupo de ateus aqui me atacando, falando que eu sou louco, que eu acredito num livro velho, antigo, ultrapassado, cara, vai entrar aqui, ó, vai sair do lado de cá, com todo respeito. Respeito o ser humano, mas as ideias deles eu não sou obrigado a concordar. E a experiência que eu tive, pessoal, com Deus, é inegável, cara. É inegável. Entendeu? Não tem como eu mentir, não tem como eu jogar fora.
E olha que eu vou te falar, vou te mandar a real aqui. Eu já tentei afastar de Deus porque justamente eu achava difícil, eu pensava igual você falou aí, que é impossível, né, agradar a Deus. Parece que Deus está sempre te cobrando algo, mas não é, cara. É só você saber se conduzir. Deus está te puxando para cima. Enquanto você caminhar com Deus, enquanto você estiver disposto a aprender, mesmo que o seu intelecto muitas vezes falhe, né, mas você continua perseverando, buscando, e a busca não é intelectual, tá? A verdadeira busca não é intelectual. O intelectual é só para responder algumas questões de caráter, né, do mundo que a gente vive, mas a verdadeira busca é no seu íntimo. A verdadeira busca é no seu íntimo. Quando as coisas vão bem, sempre atribuímos isso a ele. Pois é, cara, então. Mas aí quando a Bíblia, por exemplo, fala que até os animais louvam, né? É lógico que é um sentido figurado. Eles não louvam como nós entendemos que é, mas louvam em que sentido? Por exemplo, o leão. Você pega um leão com todas as características dele, né? Aquele animal forte, feroz, que é considerado o rei da selva. Ele é o que é porque Deus criou ele daquele jeito. Então ele glorifica a Deus sendo um leão. Agora, se de repente os animais passassem a pensar, de repente o leão ia ficar com inveja do elefante. Fala, pô, eu sou feroz, mas o elefante tem um corpo tão grande. Ah, se eu tivesse o corpo do elefante, vocês iam ver como é que eu ia ser o bichão, né? Literalmente. Ou então, se eu tivesse o pescoço da girafa, eu ia ver a presa muito mais fácil. Aí o elefante já ia ter inveja do leão e falar, puxa vida, eu sou grande, mas o leão tem mais coragem do que eu, como é que pode um negócio dele? Entendeu? E isso acaba que acontece no ser humano. O ser humano tem inveja de outro. De repente, você está aí numa boa, você comprou, por exemplo, uma bicicleta nova, você está todo feliz. Aí passa o seu vizinho com um carro do ano, a sua alegria vai para o ralo no mesmo momento. Mas por quê? Não era para ser assim, mas você comparou. Né? Você comparou, porque tipo assim, se o outro trabalha mais, se o outro é mais dedicado, mais inteligente e ele prosperou financeiramente, felicidade para ele, cara. Só que aquele dinheiro quero que saiba que respeito. Não, então, agora no andar da carruagem, né, eu tô vendo que você, no início eu achei que você tava meio coisa, porque tem muita gente que entra para zombar, né? Para atacar, para falar bobagem pra gente. Também não fico chateado, não, mas acabo, né, respondendo à altura, né? Tem hora que a gente tem que responder à altura para a pessoa não te engolir também, né? Mas pelo que você está falando aí, eu já vi que você é uma pessoa que não está satisfeita em ficar acomodado, né? Isso é bom, isso é bom, entendeu? Mas a questão que eu levantei aqui é o seguinte, nós temos que entender, não é, tudo bem, se você discorda, fique à vontade, né? Eu costumo dizer para as pessoas, tenta a sorte. Porque, né, se você não crê no Deus da Bíblia, você tem que tentar a sorte. Porque o Deus que eu vejo ali, cara, apesar de que a lei de Deus funcionou quando o homem pediu a lei, né? O homem não quis andar em amor com Deus, falou, ah, não, dá a lei que nós vamos cumprir. Aí veio a lei, só que com a lei vem a punição. Entendeu? Se você comete um crime, por exemplo, não adianta você chegar no tribunal e chorar diante do juiz. Ah! Não, você tem que ou se explicar e provar que você é inocente, ou então você vai para a cadeia mesmo. Não, eu não vejo incoerência. Você vê, né? Eu conheço, assim, não sou mestre, não, mas eu conheço bastante da Bíblia, as histórias todas. Eu sei todas aquelas coisas que o pessoal cita, né? Que Deus mandava matar cidades inteiras. Mas por quê? Lei, ué. O povo não pediu a lei? A lei é implacável. A lei é o aspecto mais, eu sempre falo isso aqui, é o aspecto mais embaixo, né, do caráter de Deus, é a lei. E a lei ela existe por causa das criaturas e não por causa de Deus. Deus não ficou lá no céu assim, eu vou dar uma lei para o homem para ele ver quem é que manda aqui. Não é isso, cara. A lei é para reger as relações. Não. Aí, você está falando a sua opinião, né? Que primeiro, né, a questão da humilhação. Depende, depende.
tem gente que se sente humilhado por qualquer coisa, né? Mas se você for mais, à medida que você aprende a ser mais humilde, nada te humilha, não, né? A gente só é humilhado quando a gente não tem humildade. Ou então quando a gente humilha a si mesmo, né, propositalmente para ajudar outros. Igual eu te falei, vamos supor, se alguém te deve R$ 100 e não paga. Aí você fala, poxa, eu vou dar um tiro nesse cara. Você pode ter um problema muito pior do que os R$ 100, não é? Agora, se você falar assim, poxa, eu vou perdoar essa dívida desse cara. Paz e Pix, Shalom. Você fala assim, o desocupado, né? Você fala assim, eu vou perdoar a dívida desse cara. Então você perdoou aquela dívida, você tomou um prejuízo de R$ 100, não é? Você tomou um prejuízo de R$ 100. Então o perdão, ele implica o quê? Você levar a consequência do que o outro fez. Então, ao vir à Terra, né, na pessoa de Jesus, aí realmente, cara, uma coisa eu concordo com você. A Bíblia não tem como você engolir pela metade. Ou você crê nela toda, porque ela, né, ela tem N coisas que vão explicar ali tudo, ou então você não entra mesmo, porque o fato, né, que a Bíblia, o grande ponto da Bíblia, o clímax, é Deus vindo na pessoa humana, numa pessoa física como nós, para se relacionar conosco. Porque Deus é espírito, Deus é eterno, o ser humano é um vermezinho rastejando sobre a terra. Então, se Deus nos criou, vamos imaginar como se fosse uma evolução, tá? Mas só que não é a evolução lá do Charles Darwin, não. A evolução de Deus é no sentido vertical. Deus vai colocando em nós doses de consciência. Porque você há de convir que mesmo para Deus, que é todo-poderoso, como é que ele vai criar uma criatura que sai dele, né, o espírito dele ele coloca dentro dessa criatura, e essa criatura um dia chegar a devolver espontaneamente para Deus esse amor, essa gratidão? É um negócio muito complexo, né? Realmente é muito profundo. Entendeu? É algo que, tipo assim, se houvesse alguma coisa difícil para Deus, tá ok, cara. Forte abraço aí. Quiser aparecer mais vezes, eu tô sempre, principalmente segunda, quarta, sexta e sábado, geralmente eu tô fazendo live aqui. Quiser aparecer, eu falo sobre outros assuntos também. Pode questionar, não tem problema nenhum. Então, assim, o que eu estava falando? Então a coisa, se há alguma coisa que seria difícil para Deus, né, é criar criaturas que consigam ter um certo afastamento em relação a Ele, mas em que sentido? De se sentir uma criatura realmente viva, consciente, que pode fazer escolhas e não ser um robô. Olha só, esse é o clímax da criação. Entendeu? Porque tudo que tem vida, tudo que tem vida tem alguma substância ali dentro da pessoa ou dentro do animal que faz com que ele se mova, com que ele tenha atos, né, de vontade. Por exemplo, você não disse aí, ó, fique na paz que eu tenho que cuidar de alguns assuntos aqui. Você fez uma escolha. Você vai cuidar dos seus assuntos. E está tudo certo. É isso que cada um escolhe o que acha melhor para si. Então, o fato da pessoa ter escolhas, né, mostra que ela, de repente, pode vir a ter escolha num nível maior e que ela não percebeu ainda. Então, são camadas de consciência. E quando, finalmente, o Espírito Santo vem, né, sobre o cristão na vida agora do Novo Testamento, que é o ápice, né, do plano de Deus, era que o Deus que foi manifestado em todas as culturas do mundo de uma forma ou de outra, recebeu vários nomes, né, por causa dos homens. Entendeu? Os homens deram nomes, né, a deuses. Alguns se aproximavam do conceito cristão, outros ficam muito distantes. Entendeu? O homem tem essa percepção limitada, né? Uma pessoa olha para mim, uma pessoa que não me conhece na internet, vai olhar e vai falar assim, ah lá o careca, né? Que geralmente as pessoas veem primeiramente os defeitos físicos, né? Ou os problemas, ah lá o feio, né? Ah lá sei lá, o barrigudo. Mas já a pessoa que me conhece, convive comigo,
que vê em mim outros valores, ela vai falar, ah lá o músico, ah lá o professor, né? O meu filho vai dizer, lá vem ali o meu pai. Então, quer dizer, eu sou a mesma pessoa, mas as pessoas vão ter um conceito de mim que vem da visão que elas têm de mim. Então, você imagina, o ser humano, ele toca em Deus de certa forma, quando ele olha para a natureza, quando ele vê, né, certas demonstrações de amor, de carinho, de afeto, ele pensa, puxa vida, Deus existe. Então, ele vai desenvolver ali um conceito de Deus, e se esse conceito for convincente o suficiente, ele vai já criar ali uma religião, vai arrebanhar um monte de gente, né? E aí surge lá, por exemplo, o budismo, né? O Buda, por exemplo, segundo ele mesmo, ou segundo os discípulos dele, ele um dia sentou debaixo de uma árvore, depois de ter abandonado a riqueza, né? Depois de ter quase morrido também de fome, porque ele entrou no meio de uns ascetas lá na floresta, e achou que ficar sem comer ia encontrar a iluminação, porque estava sacrificando o seu corpo. Olha só, aí já é um exemplo errado de sacrifício, de humilhação, né? Automutilação. Isso aí não é bíblico, não. Então ele entrou lá no meio da floresta e um dia desmaiou na beira de um rio, segundo a história, né, que é contada. E aí uma mulher passou, colocou uma colher de arroz na boca dele, ele comeu, sentiu bem, sentiu o cheiro ali do arroz, e a energia entrou no corpo dele, né, do alimento. Aí ele levantou e falou, puxa vida, então acho que a virtude está no meio, né? Nem você ter uma vida desregrada, cheia de opulência, cheia de riqueza, mas também não ser um cara que vai morrer de fome e tal. Aí ele sentou debaixo de uma árvore, isso é o que diz lá a tradição budista, né? Esqueci até o nome da árvore, eles falam até o nome da árvore, esqueci agora. E ali debaixo da árvore ele falou, eu vou meditar aqui, não vou sair daqui enquanto não acontecer alguma coisa comigo, enquanto eu não encontrar uma luz. E aí ele, debaixo daquela árvore, 7 dias sentado, né? Acho difícil não ter dado uma hemorroida nele, mas tudo bem. 7 dias sentado debaixo da árvore, numa pedra, você imagina, né? Tem que ter um traseiro de ferro, né? Mas enfim, depois de 7 dias, segundo ele, depois de ter lutado com demônios, depois de ter lutado com mulheres, vampiros, né, que vieram tentar seduzir, tentar tomar a alma dele, e de ter enfrentado tudo, ele foi iluminado, tá? Então vamos supor, tá? Vamos seguir aí o bonde, né? Vamos supor que ele foi iluminado. Se ele foi iluminado por quê? Por uma luz, né? E como diz o Roberto Carlos, essa luz só pode ser Jesus, né? Você vai ver um único personagem religioso, histórico no mundo que disse eu sou a luz, foi Jesus. Os outros todos foram iluminados. Olha só, não é por acaso, né? Então, você teria que considerar Jesus o cara mais louco da história, ou então realmente o Filho de Deus. Não tem meio termo. Pelo que você lê na Bíblia ali, é uma coisa ou outra, né? Porque para Jesus dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Para ele dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão jamais terá fome, jamais morrerá. Para ele dizer, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para ele dizer tantas coisas como ele disse, né? Então, ou ele é o cara mais louco que já existiu na face da Terra, ou então ele é o Filho de Deus, se ele estava falando a verdade. Então, assim, partindo do pressuposto que Buda recebeu ali realmente uma luz, né? Ele recebeu uma luz parcial, uma revelação parcial de quê? De que existe uma verdade que vai além do conceito normal, mediano, que o ser humano tem na sociedade. A lei moral, por exemplo, é um aspecto importante para reger as relações das pessoas, né? Quando você diz lá, não adulterarás, não matarás. Por quê? Se todo mundo for adulterar, se todo mundo for matar, vira uma guerra mundial, né? E se bobear, só vai sobrar um vivo no final, porque um mata o outro mata o outro. No final só fica um vivo. E aí a humanidade teria que começar tudo de novo, né? Se tivesse um casal vivo, porque se tivesse um só, ele ia morrer também depois de fome, ou
ou de solidão ou de idade. Então não tem saída, tá? Não tem saída. Agora, se a pessoa entende que a lei moral ela é para reger as relações sociais, mas ela não é suficiente para dar sentido, para dar propósito, para dar esperança, para dar consciência das coisas, né? Que você pode obedecer à lei externamente. Você pode obedecer à lei externamente, mas no seu coração você transgride a lei. Como é o caso, né, que Jesus fala lá no Sermão do Monte. Se você não mata, mas você calunia, você está matando. Se você tem inveja, você está matando. Você só não mata fisicamente porque você tem medo da lei, você tem medo da punição, do castigo. E isso não é o ideal. Quer dizer, lógico que é melhor você não matar por medo da lei. Pelo menos você não estragou a vida de ninguém. Mas o ideal, Tiago Mendes, seja bem-vindo. O ideal é que você não mate por uma consciência, por amor, por entender o outro, por ter, né, por, tipo assim, dar de mão a liberdade do outro, deixar que o outro tenha as mesmas oportunidades que você, de ser feliz, de buscar Deus, de conhecer a verdade. Pode jogar, meu amigo, aqui não tem encantamento que pega, não, pode ficar tranquilo. Então, assim, a palavra de Deus, ela é a revelação especial, porque ela nos revela o Filho, né? Ou seja, o Deus que veio como se, figuradamente, eu sempre uso, né, esse exemplo, veio como o espermatozoide, que vai lá no útero da mãe, o útero seria a terra, tá? Então veio fecundar esse útero para quê? Para formar ali uma vida nova. Então o filho ele só vai ser separado do pai nesse sentido, ele vai ter um corpo espiritual que é composto por aqueles que creem no seu nome, né? Aqueles que recebem a vida de Deus através dele. A vida de Deus é a vida incriada, é a vida que sustenta todas as coisas. Uma pessoa vai para o inferno porque ela quer ir para o inferno, ela não quer se sujeitar à vontade de Deus. E não é castigo, é consequência. Tá? Amém, Alfredo. Cara, eu fico até assim, né, sem jeito, eu não quero ofender a pessoa, então eu prefiro nem falar nada, né, porque como dizia o outro, minha religião não permite certas coisas. Então, assim, então a fé, né, não é só um sentimento, não é só um assentimento mental, não é só uma dedução lógica, 2 e 2 são 4, 9 fora nada, não é isso. A fé é você receber a vida de Deus, é você se render ao que é você se render ao que é, você parar de viver de fantasia, você parar de criar suas próprias teorias para justificar, né? Porque, por exemplo, quando o ser humano diz que Deus não existe, ele está tentando justificar os seus próprios erros. Só que ele está negando a realidade. Ele está fugindo da realidade, ele está agindo como criança. Entendeu? Muita gente me acha meio crianção, porque eu sou muito brincalhão. Aí eu digo que não, crianças são vocês que vivem de fantasia, vivem acreditando em falsos ídolos, né? Vivem idolatrando quem não é para ser idolatrado. Então, quem é criança aqui? Olha bem para minha cara. Posso ser feio, bobo, morar longe, mas burro eu não sou. Entendeu? Então, não ser criança é você tomar consciência do que é, você parar de resistir. E eu não tenho vergonha de falar que mesmo como cristão, eu tentei resistir a Deus muito tempo. A gente vê na Bíblia o caso de Jonas, né? Deus falou, vai para Nínive e prega contra ela. Jonas falou, vou para o lado contrário. Porque ele não queria assumir aquele encargo, né? Mas a vontade de Deus prevaleceu na vida dele, porque Deus o tinha chamado. E ele, no fundo, ele sabia o que era certo. Ele resistiu, né? O ventre do grande peixe ali, mesmo para quem não acredita, vamos supor que a pessoa, eu não acredito que o peixe engoliu. Cara, não preocupa com isso, não. Pensa assim, o ventre do grande peixe ali é o que? É o inferno que ele viveu na alma por ter fugido da realidade. Quando você foge da realidade, você vive o inferno na sua alma.
Então é como se realmente você estivesse num buraco, sendo engolido por uma força maior do que você. Não estou dizendo que é isso, eu creio no que a Bíblia diz. Mas usar uma desculpa para falar que a Bíblia é contraditória porque fala do peixe, não, então você acredita. Pega o sentido espiritual do negócio e está tudo certo. Deus não vai te mandar para o inferno por causa disso. Entendeu? Se você falar assim, eu não creio nos dias literais de Gênesis, eu não creio que aqueles 7 dias que Deus criou eram 7 dias de 24 horas. Tudo bem, amigo. Deus não vai te rejeitar por causa disso. Agora, se você ignorar o sentido maior do texto, o que o texto quer dizer e que tem importância, sim, espiritual para a sua vida, aí você está jogando fora tudo que Deus está te dando. Essa é a questão. Eu converso muito com ateus, tanto na internet, já conversei com muitos, como também pessoalmente. Cara, eu conheço todos os truques, todas as tretas deles. Entendeu? O cara pode vir com história lá do Arco da Velha, que eu conheço todos os golpes armados deles. Sempre a raiz é uma só, é negar a realidade. É negar a realidade. Porque pensa bem, cara. Por exemplo, todo ateu que eu converso, ele fala que ele está preocupado em abrir os olhos das pessoas. Eu quero abrir os olhos das pessoas para elas não caírem nesse engano. Eu falo, cara, se o sujeito está feliz lá na igreja, por exemplo, pega um cristão simples, né? Tem muito cristão que realmente é pessoa simples porque Jesus não salva pelo intelecto. Você não tem que ser gênio para ser salvo, você tem que ter coração, você tem que ser humilde. Você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que se humilhar perante o Senhor nesse sentido. Não é Ele que te humilha, é você que tem que se humilhar. Então, muitas vezes, é aquilo que Jesus falou, né? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Aí você entende o mistério. Porque o grandão acha que ele é tão gênio, tão especial, que vai, esse negócio de aceitar perdão de Deus, que é isso, rapaz? Isso não é coisa de homem, não. Isso é coisa de gente ignorante. E aí ele perde. Aí o pobrezinho, às vezes não sabe nem ler direito. Chega lá, alguém fala, Jesus salva. Fala, amém, eu quero essa salvação, porque eu preciso, eu sou um pecador. Eu sou limitado, eu sou fraco, eu preciso de um favor, né, de algo que venha maior do que eu, acima de mim, que me dê força para eu continuar. E aí Deus apanha o sábio na sua própria astúcia. Olha o mistério aí. Ó. Deus apanha o sábio na sua própria astúcia. Quando o cara acha que está dando uma rasteira, né? E lá o catedrático negando que Deus existe, porque segundo Charles Darwin, né, segundo Lamarck, segundo Lavoisier, arrotando sabedoria, a soberba dele vai fazendo ele ficar cada vez mais duro, mais inchado, mais rijo, mais cético, sabe? Mais bobão, né? Achando que é esperto. É igual o cara que tá com a calça rasgada na bunda, ele passa na rua, tá todo mundo rindo dele, ele tá achando que tá todo bonitão. Porque ele não vê o rasgo, né? Então a Bíblia diz que o soberbo, Deus o conhece de longe. Deus conhece de longe. Não adianta, pode berrar, pode chorar, pode espernear. Não vai, entendeu? Não adianta negar a realidade. Enquanto a pessoa nega a realidade, ela vai pastar mesmo. Exatamente, Tiago. Deus se revela aos humildes e aos que o ouvem de coração. Já aos religiosos, vai para dizer que foi. Pois é, a gente tem esse problema também, né? Além do ateu, que é o cara que nega tudo que diz respeito a Deus, você tem o ateu prático, né, que a gente fala. O ateu prático é o cara que se diz cristão, mas ele nega a Deus. Né? Entendeu? Eu já passei por tudo isso, já resisti a Deus, já tentei fugir, tentei empurrar a sujeira para debaixo do tapete. E a coisa foi só apertando, a corda foi só apertando no meu pescoço. Entendeu? Chega um ponto que você fala uma coisa, cara, as pessoas entendem com outra intenção e viram uma confusão na sua vida. Você não consegue nem comunicar mais com outras pessoas. Não sei se já aconteceu com você, Tiago, de você passar um momento assim, né, afastado de Deus, meio revoltado com a vida.
Quanto mais você endurece ali, mais problema vem na sua vida. Aí a gente pensa assim, é castigo de Deus. Não é, cara. Essa ideia do castigo é porque nós nos sentimos culpados realmente quando erramos. A nossa consciência nos acusa. Eu não vejo como castigo, não. Eu vejo como consequência. Agora, acaba que vai ser um castigo, né? Porque a Bíblia diz que a vara é para as costas dos tolos. Então, se o sujeito é tolo e continua tolo a vida toda, é varada nas costas a vida toda. Entendeu? Jesus falou com Paulo, Saulo, né, na época, ele não tinha se transformado. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Da coice, né, contra o ferrão. Tinha o ferrão ali da carroça, atrás da anca. Eu falei isso aqui numa live já. Atrás da anca do cavalo ou do boi. Então, quando o bicho ficava nervoso, começava a dar coice, né, aquele ferrão ia espetando a perna dele ali até ele cair no chão. E assim é a vida. Mas por quê? Deus, quando a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia, olha que interessante. De tudo que ele fez, ele já sabia a consequência de tudo que ia acontecer se o ser humano burlasse cada uma das leis que ele criou. Ao mesmo tempo, também ele sabia todo o bem que o homem poderia receber se o homem caminhasse à luz da verdade. Então não tem como enganar Deus, não tem para onde fugir, não. Enquanto eu fugi, eu fui arrebentando a cara. Chegou um ponto que, como diz lá o salmista no Salmo 73, se não me engano, né? Vou até abrir aqui rapidinho o Salmo 73, quando ele fala que ele teve inveja do ímpio, né, que prospera em seu caminho. Aquele salmo é muito interessante, porque ele foi se endurecendo. Né? Ele fala assim, ó, Salmo 73, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ih, cara, só aqui já é varado no lombo de todo mundo, né? Porque limpo de coração, você não vai à Bíblia com maldade, você não vai à Bíblia para atacar, para criticar, para procurar erro, para procurar motivo para não crer, entendeu? Você é limpo de coração, então você tem boa intenção, você tem uma boa vontade, paz na terra aos homens de boa vontade. Aí ele fala, quanto a mim, isso foi Asaf falando, tá? Asaf era um levita do Senhor que ministrava diante do rei Davi. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem meus passos, pois eu tive inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Tá? Eu estou olhando para cá, pois a minha Bíblia está aberta no computador aqui atrás do celular. Então eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Um dia ainda vou falar só sobre esse salmo, tem muita coisa aqui, só que não dá para falar tudo agora. Porque não há aperto na sua morte, firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens. Trabalho aqui não é o trabalho secular, não, tá? Pedreiro, marceneiro, ferreiro. Aqui está falando sofrimento, né? Trabalhos da vida. Tipo assim, se você tem uma família, você tem filhos, você tem trabalho, você tem compromissos, você tem responsabilidades. Nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, têm mais do que o coração podia desejar. Quer dizer, ele está falando aqui dos ricos mesmo, né? Dos opulentos. E não é só riqueza material, você pode aplicar também na riqueza cultural, né? Filosófica e tal. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Põe suas bocas contra o céu e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhe espremem. Olha só. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Aqui é a mesma coisa que dizer que Deus não existe, né? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riqueza. Aí vem um detalhe, pessoal. Por que o ímpio prospera no mundo, né? Essa é uma pergunta também que a gente pode, dentro dessa questão do bem e do mal. Porque o ímpio, ele está determinado àquilo ali. Muitas vezes o cristão corre o risco de ser dividido. Você, como cristão, você tem sempre uma luta, né? A Bíblia diz assim, o espírito milita contra a carne milita contra o espírito, para que porventura não façais que seja do vosso querer. Mas o ímpio não, ele está determinado a conquistar aquilo ali, bens materiais. Ele não quer saber de moral, de consciência, de nada.
Então ele desfruta uma paz, entre aspas, né? Até que, né, chegue o dia dele. Bom, na verdade, em vão tem. Aí, olha só, ele azeda aqui, ó. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as mãos da inocência. Quer dizer, não está valendo a pena esse negócio de ser uma pessoa que busca a Deus, uma pessoa, né, que busca valores, que busca deixar o pecado. Não está valendo a pena, porque, poxa, o cara está lá todo maldito, lá maldizendo a Deus e está prosperando, tem uma vida. Aí vem o problema da comparação que eu falei, né? Aí no versículo 14 ele fala: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quer dizer, se eu dissesse que eu agiria como agem esses homens, também eu não ia me sentir bem, né? Porque eu ofenderia a geração de teus filhos. Então, ao mesmo tempo que ele tem inveja do ímpio, mas ele sabe que ele não pode agir como ímpio, porque ele traria ofensa ao povo de Deus. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Porque quando você está tomado, né, de uma inveja, de um ressentimento, de um sentimento de injustiça, né, o ser humano tem muita facilidade para se sentir injustiçado. Ao passo que Jeremias, lá em Cantares, fala: por que se queixa o homem por causa do castigo de seus pecados? Ele devia se queixar de estar pecando, né? Mas ele queixa, ele peca quando vem a consequência de falar: estou sendo injustiçado, estou sendo perseguido, né? Então ele fala assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Esse entrar no santuário de Deus é lógico também que não é literal, né, pessoal? Não basta você entrar na igreja fisicamente, lá dentro de um templo, que você vai entender tudo. Quando ele fala entrei no santuário de Deus, ele quis dizer o quê? Eu entrei em adoração. Eu comecei a reconhecer que Deus está no seu trono, que Deus reina e que ninguém pode contra ele, que ninguém pode contra a verdade dele. Então, entrei no santuário de Deus aqui é figurado, implica isso tudo. Certamente, aí ele vê, ó, certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Aqui está um pouco ainda meio vingativo, né? Porque tipo assim, tá dizendo que Deus colocou as pessoas em lugares escorregadios. Mas para quem quer entender, né, um pingo é letra, para quem sabe entender. Ou seja, Deus criou as leis de uma tal forma que se você for arrogante, soberbo, presunçoso, metido a besta, você vai quebrar a cara. Se você reconhecer e andar à luz do bem maior que Deus quer para você, porque não existe, nem você mesmo quer o bem para você igual Deus quer o seu bem. Então, a hora que você tem um pouquinho de humildade e pensa nisso, né, você fala assim: puxa vida, gente, se Deus fez a natureza com tanta riqueza, com tanta beleza, tanta exuberância, como é que ele pode ao mesmo tempo querer o mal para mim? Talvez seja eu que esteja dando cabeçada, né? Entendeu? Se você está andando no escuro dentro de uma casa, você vai bater a cara na parede, ainda mais se não for a sua casa, né? Se estiver num lugar qualquer público, tiver um monte de salas ali, de corredores, e você for andar, falta luz, você vai sair esbarrando em tudo, derrubando tudo. Por quê? Você não está enxergando, você está em trevas. Então, diante de Deus, quando a gente quebra a cara, é porque a gente andou no escuro e quebrou a cara. Andou no escuro, quebrou a cara, depois vai culpar a Deus. Aí não é justo, né? Então a pessoa, quando ela se humilha nesse sentido, ela se humilha voluntariamente para quê? Para reconhecer o seu lugar, reconhecer a sua limitação. Então ela já começa a se abrir para uma realidade maior. Tanto que ele fala assim, ó: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase num momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Aí olha só, como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. A gente sabe que Deus não dorme, né? Então, quando ele fala como um sonho quando se acorda, ele está falando o seguinte: quando essa pessoa perceber, né, se um dia ela perceber que ela está andando numa dimensão contrária ao propósito de tudo que Deus criou, então essa pessoa vai se dar mal, porque o Senhor ali, né, quando acordares, quer dizer, quando Deus resolver
no final fazer justiça, porque ele está dando oportunidade. Enquanto você está vivo na terra, Deus está te dando oportunidade. A misericórdia está se renovando a seu favor a cada dia. Mas você vai ignorando, né? Vai zombando, vai escarnecendo, vai passando. Entendeu? Então, quando acordares aqui, significa o quê? Quando Deus resolver, então, trazer tudo a juízo. Que essa era aqui vai ser encerrada. Entendeu? Essa era aqui vai ser encerrada. O corpo físico, esse como tal, né? Ele vai morrer, então, quer dizer, acaba a vida aqui na Terra, nós vamos cair na corrente da eternidade. Quando você cai na corrente da eternidade, o céu e o inferno estão na corrente da eternidade, todos dois. Certo? Só que um e outro vai ser a cristalização da sua essência, aquilo que você cultivou, se você recebeu a vida que está em Cristo ou não, você viveu pela sua própria soberba, então quando você cair na corrente da eternidade, você vai ser aquilo ali eternamente. Esse é o inferno, né? É aquilo que você conquistou. Você cultivou a violência a vida toda, se você cultivou a cobiça, né, invejando as coisas dos outros, se você não quer mudança, porque se você estiver no problema agora, mas estiver buscando a Deus, né, se humilhando perante o Senhor, buscando entendimento, pedindo sabedoria, tem a chance de você mudar, você receber a vida, né, que está em Cristo, o Espírito Santo vem te dar o perdão completo, né, o perdão é completo depois que você está em Cristo. Você é perdoado todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, embora se você continua na prática do pecado a vida toda, pode significar que você nunca recebeu de fato, que você só se iludiu que tinha recebido. Aí que está a questão. Porque quando você peca, a sua própria consciência te condena e você fala, pô, será que eu sou crente mesmo? Será que eu recebi mesmo o Senhor? Estou fazendo isso, né? Mas enquanto tiver essa cobrança, enquanto tiver essa luta, é porque Deus não desistiu de você e você, né, é provável que você seja um cristão de fato. Se você tem o temor de Deus, se você está buscando, se você não se conforma em viver de qualquer maneira, significa que você ainda tem uma consciência, você não está cauterizado. O problema é quando a consciência cauteriza, né, e a pessoa passa a viver como um animal, realmente não liga para mais nada. Então, enquanto há essa busca, é sinal de que Deus está, pelo menos, trabalhando no seu coração. Então, cabe a você se render a Ele. Tribulação e angústia sobre a alma de todo que faz o mal. Isso se aplica tanto no ímpio quanto no cristão. Só que o cristão talvez sofre mais porque ele está mais consciente. Poxa, eu fiz aquilo, agora estou colhendo as consequências. E aí ele tem que ver aquilo como uma correção mesmo. Por quê? Deus corrige aquele que recebe por filho. Qual filho que o pai não corrige? Né? Então quem está sem correção é bastardo, não é filho. Está vendo como é que uma coisa explica a outra? E aí ele fala assim, ó. Assim, quer dizer, por causa dessa comparação, em vez de eu olhar para o Senhor, eu fiquei olhando para os homens, assim o meu coração se azedou e senti picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Que nem precisa falar muita coisa, né? Então, à medida que o homem resiste, o caso de Nabucodonosor, que eu falei aqui ontem, né? Chegou a ser um animal perante o Senhor, e a pessoa às vezes acha, isso não acontece, mas não. Pode não acontecer literalmente, como aconteceu com Nabucodonosor. Mas muitas pessoas estão vivendo como animais, porque estão resistindo ao Espírito Santo. Aí depois ele fala, todavia, aqui ó, estou continuamente contigo. Tu me sustentaste, me seguraste pela minha mão direita. Então esse aqui é crente, esse aqui está na fé, né? Vamos dizer assim. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Que tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. É isso aqui, irmãos, que o cristão tem que chegar. Entendeu? Não terás outros deuses diante de mim, diz o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Quanto mais você vive essa realidade, mais alegria você tem, mais paz você tem, mais livre-arbítrio você tem. Porque o livre-arbítrio verdadeiro é saber rejeitar o mal, mesmo quando o mal bate à sua porta.
O livre-arbítrio não é escolher com que roupa eu vou, né? Isso é coisa do sambista lá, Noel Rosa. Com que roupa eu vou. Isso não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você escolher submeter-se à vontade de Deus ou continuar na sua rebeldia, né? Por exemplo, eu tenho amigos católicos, mas o povo danado do cabeçudo é o povo católico. Você fala com a pessoa, cara, sai dessa idolatria, abandona esses ídolos. Deus não precisa de Maria intercessora, não. Maria foi uma mulher piedosa, foi usada para ser a mãe de Jesus, talvez a mulher mais piedosa que já existiu na Terra, mas ela não pode salvar, rapaz. Ela não está lá no céu, cutucando no ombro de Jesus. Jesus, quebra o galho do rapaz aqui. Não tem isso, gente. Não tem São Pedro lá na porta do céu com uma penca de chave. Né? Deixa eu ver se o seu nome está na lista. Essas fantasias, o povo gosta de lixo. É lixo. Com todo respeito às pessoas, mas a doutrina não vou respeitar. Essa doutrina está levando muita gente para o inferno. Como é que eu vou respeitar um troço desse? Entendeu? Pode xingar quem quiser, pode brigar, não vou respeitar. Porque a doutrina te leva para o inferno, você está acreditando em fantasia. Deus é espírito, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não vou respeitar de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum, tá? Não vou mesmo. Já, tipo assim, os amigos que eu tenho que são católicos, já deixei claro para eles minha posição. Se eles continuam meus amigos é porque gostam de mim como pessoa, né? Eu também não sou nenhum, não vou morder ninguém, então né, não tem problema nenhum ser meu amigo. Mas doutrinariamente, quando sai o assunto, eu sempre falo, ó, cara, se fosse você, saia dessa enquanto é tempo, entendeu? Porque vai tapando o sol com a peneira, uma hora pode ser tarde demais. Então aí quando ele fala que tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem o deseje além de ti, não quer dizer que você não ame, né, sua esposa, seus filhos, cada um na sua situação, seus amigos, mas realmente você tem que amar o Senhor acima de tudo, acima de todos, até de você mesmo, tá? Aí ele fala, a minha carne e o meu coração desfalecem, porque a carne puxa para a morte, o pendor da carne é morte. O coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Olha como é que a Bíblia explica, a própria Bíblia. Enganoso é o coração, quando você confia nos seus sentimentos, né? Eu já fiz muita titica por confiar nos meus sentimentos. Então, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas, aí ele fala, versículo 26, Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Quando você confia em Deus, quando você tem a coragem, né, de deixar todos os ídolos para trás, entendeu? Nem que seja depois de 10, 20 anos aí, apanhando, né, do diabo dando tapa na sua cara porque você está vivendo em pecado. Mas o dia que você se rende, aí você fala, puxa vida, quanto tempo eu perdi. Por isso que a Bíblia fala, gemerás no teu fim, né? Entendeu? Que às vezes quando a gente no Brasil, infelizmente, como nós temos uma cultura muito pobre, né, cultura familiar, cultura mesmo geral, nós temos muita lenda, muita crendice, superstições, fábulas, né? Criançada, na minha época a gente crescia ouvindo história de Saci Pererê, mula sem cabeça. A minha tia jurou que, a minha tia não, ela contou que uma amiga dela jurou que viu a mula sem cabeça cuspindo fogo pelas ventas. Falou, mas como é que ela cuspia fogo pela venta se ela não tinha cabeça? Umas coisas assim, né? Meu avô, pai do meu pai, jurava que lutou com lobisomem no terreiro de casa um dia. Chegou em casa todo machucado. Na minha modesta opinião, que eu não estava lá, eu nem nascido era, ele deve ter mexido com mulher de alguém, que ele era meio mulherengo, tomou uma surra, e aí para justificar em casa, né, a minha avó também, coitada, criada na roça, ignorante, acreditou na conversa. Falou, lutei com lobisomem. E de fato, ele deve ter sido uns 10 camaradas, que diz que ele chegou em casa todo arranhado, todo quebrado, entendeu? Então, quer dizer, quem melhor do que o lobisomem para justificar um adultério, né? Ou talvez mexer com a mulher de alguém. Talvez nem chegou a praticar o ato, mas levou na cara. Então, galera, é isso aí. E é por isso que Pedro fala que o Senhor nos resgatou da vã maneira de viver,
que por tradições recebemos de nossos pais. O que nós recebemos de nossos pais é vã maneira de viver, a não ser que nossos pais sejam crentes, né, e nos instruam na palavra. O que eles falarem da palavra, aí está valendo. O resto é lixo. O resto só leva para o buraco. Então é muita coisa que a gente poderia falar. E aí, para encerrar, pessoal, essa questão do bem e do mal, nós temos que entender um ponto importantíssimo, que eu vou fechar com isso. O bem e o mal, o conceito de bem e o mal que o homem tem hoje, não é o bem e o mal de Deus, tá? Como eu disse, para Deus nem existe bem e mal, para Deus só existe o bem. Tudo que Deus faz é bom, porque é o que é. Se Deus tivesse feito a lua maior do que a terra, seria maior do que a terra e chora quem quiser chorar. Se Deus tivesse feito, né, os rios de mel e as montanhas de biscoito, de chocolate, seria isso e acabou a conversa, não tem negociação. Então as coisas são o que são porque Deus fez, então tudo é bom. Agora, você pode usar qualquer coisa da natureza para o bem ou para o mal, certo? Então o conceito de bem e de mal do homem, ele não pode usar esse conceito para julgar a Deus. Se ele fizer, ele sabe que está mentindo para si mesmo, né? Então esse negócio de falar que Deus é mau, que Deus é vingativo, as pessoas não estão com a percepção clara ainda da verdade. Elas estão baseadas no seu conceito de formiguinha, né? Você imagina a formiguinha ali no formigueiro, querendo entender o que é um estado de Minas Gerais, por exemplo. Jamais, né? A não ser que alguém de cima, né, poderoso, venha e mostre para ela, explique para ela, ó, eu vou sobrevoar aqui o estado todo e vou te mostrar o que é o estado de Minas Gerais. Mesmo assim, ela nunca vai ter uma visão perfeita. Já o ser humano que é superior à formiga, ele já tem capacidade para entender grandezas maiores. Mesmo assim, ele nunca vai ter uma visão perfeita. Então, por isso que é pela fé, pessoal. Não é porque Deus quer que a gente seja ignorante, tapado, não. É pela fé porque a gente jamais entenderia tudo claramente. Então, se você não... Tipo assim, que ponto que Deus vai partir? Deus vai começar a explicar na Bíblia lá, cientificamente, a origem do universo. A Bíblia teria 1 trilhão de páginas, né? Aí você não ia conseguir nem folhear, porque a capa dela ia estar para lá do sol. Então, como não tem como explicar, Deus fala o mínimo necessário, tá? O mínimo necessário, porque ele já falou muito através da natureza. Então, na revelação, especialmente do Novo Testamento, né, que o Novo Testamento ele responde todas as chaves lá do Velho, né? Ele abre todas as portas das profecias do Velho Testamento e as profecias do Velho Testamento se cumprem em Cristo. E Deus usa também a natureza. Deus usa também a natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, a questão do bem e do mal é isso. O mal e o bem procedem sim de Deus, mas não é que Deus criou o mal. O mal é a ausência do bem. É quando o homem transgride o bem de Deus, quando o homem vai contra o bem de Deus, contra uma lei de Deus, seja física, moral, espiritual, e aí ele quebra a cara, né? E prejudica outros também, porque a gente não está sozinho na Terra. Então, todo mal que nós fazemos traz consequências. Por exemplo, as pessoas falam para mim, assim, os ateus, né? Só para encerrar aqui. Eles falam assim, mas se Deus existe, por que ele permite uma criancinha nascer com câncer? Uma vez eu contei para o camarada uma história que aconteceu com um amigo pessoal meu. Amigo, assim, de música, né? A gente tocava junto. O cara era um maconheiro inveterado. Ele e a mulher com quem ele casou. Entendeu? Gostava de uma erva. E aí juntaram lá os dois, nem sei se chegaram a casar oficialmente, mas viraram lá um casalzinho, né, de maconheiro. Então todo show que tinha, estava ela junto com ele, aquele amor todo, aquele amor de cigano, né? Aquele amor meio de... Como é que chama lá? Aqueles caras lá do antigo lá que ia para Woodstock, né? Eu esqueci o nome agora. O nome hippie. Aquele amor hippie, inconsequente, né? O negócio é a liberdade. Eles acham que a liberdade é você botar uma mochila nas costas e ir para onde o nariz aponta, né? Então, os dois eram maconheiros. Aí a menina engravidou, a primeira criança nasceu, viveu 6 meses, deu um troço lá e morreu.
Depois engravidou de novo, acho que o outro não chegou nem a nascer, morreu no ventre da menina. Aí vai dizer que Deus é culpado? Poxa, se você joga uma droga dentro do seu organismo, a mulher usa maconha, usa qualquer tipo de droga, aí, tipo assim, ela está cometendo um crime, isso é um assassinato. Se ela não se arrepender diante de Deus disso aí, um dia ela vai responder pela criança que ela matou. Entendeu? Vai responder por causa da justiça. E a criança? A criança foi vítima. Entendeu? A gente pensa muito assim, pô, Deus vai me mandar para o inferno porque eu tenho alguns pecados. Não, depende. Os pecados que você comete, não é só você que é prejudicado, muitas vezes você prejudica outros. Você pega uma empresa grande dessa aí que joga tudo enquanto é poluente nos rios aí. As pessoas que morrem envenenadas por causa daquela empresa bendita, para não dizer o contrário, as pessoas que morrem envenenadas, né, ou colhem consequência ali que levam a um problema maior, uma doença, está na conta do dono daquela empresa, da pessoa responsável. Seja o dono, seja o fiscal que tinha que olhar ali, não olhou. Quem foi responsável? Então, um dia vai responder. A não ser que essa pessoa se arrepende e mude o curso, né? Se entregue a Jesus totalmente. Porque tem um detalhe também. Às vezes você tem um arrependimento no início, mas depois você começa a questionar certas coisas já no âmbito da fé, você começa, igual o caso aqui de Asaf, né? Você começa a endurecer o coração, e aí você pode também mergulhar num abismo de profundo sofrimento, dores de cabeça, porque você ainda não se rendeu totalmente. Lembra daquele homem que foi curado lá de cegueira, mas ele via as pessoas como árvores? Então ele foi restaurado, mas não 100%. Por quê? Ele chegou ao nível da lei, o nível de Adão. Adão via Deus como árvore, a árvore da vida. Então o cego passou a ver Deus como uma árvore. Aí Jesus fez o quê? Elevou, né, os olhos ao céu, mandou ele olhar para cima e colocou lodo, aquele lodo ali, aquela saliva ali, fala do quê? Do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus quando entra no barro, que é o homem. Então aquele cuspe de Jesus ali representa a unção, né? Porque o cuspe molha o barro e faz ele ficar maleável. Então a saliva de Jesus ali representa o quê? Uma dose superior do Espírito Santo, veio da própria boca de Jesus. E aquele homem passou a enxergar distintamente. Ok, pessoal? Então é isso, vou encerrar por aqui, já tem 1h30 de live, não posso passar disso não, amanhã também tem compromisso. Então é isso aí, obrigado pela presença de todos que estiveram aí me ouvindo, pelo menos em alguma parte, obrigado pelas curtidas. Como eu já disse, né, eu gostaria que o pessoal curtisse mais aí para ver se essa live chegava a mais pessoas, né? Eu creio que as coisas que o Senhor tem me dado para falar aqui poderia ajudar muita gente. Então, se você quer ser aí um colaborador, né? Você quer ganhar umas pedrinhas na coroa aí, me ajude a ajudar aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão precisando de luz ou de um pouco mais de conhecimento. Ok, pessoal? Então eu agradeço aí a todos mesmo de coração e isso aí. Boa noite. Fiquem todos com Deus.